Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um ZooCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto contraditório, assim, né? Hoje nós vamos abordar como atender clientes que estão irritados e transformar essa situação em algo positivo. Atender clientes irritados, quem está no front com o cliente, todo dia você está sujeito a essa situação. E como que você aborda, ou o seu time? Seu time está preparado para esse tipo, né, de situação, de atender alguém que está irritado? Ou por telefone, ou presencialmente, que é mais impactante ainda? E aí nós escolhemos, né, dado que todos os dias a gente se depara, né, com alguém xingando no balcão, né? Eu duvido quando você está no aeroporto, por exemplo, que não tem uma situação de desgaste, porque um voo atrasou, ou porque cancelou o voo e fica aquela multidão irritada em cima do atendente, né, da companhia aérea. E aí eu fico imaginando, né, nossa, como é que essa pessoa, né, ela foi preparada para atender aquela multidão de pessoas irritadas. E muitas vezes não foi nem preparada, né? Porque eu já passei por essa situação, você quer matar o atendente, né? Porque você quer um voo, você tem um compromisso e você não consegue. Então, o tema de hoje é esse, né? Como atender clientes, né, que estão irritados e transformar essa situação em algo positivo. Mas antes disso, eu gostaria que vocês me falassem, né, e enviassem para mim direto no direct, o que vocês estão achando, né, do ZooCast, se vocês estão absorvendo esse conteúdo, se esse conteúdo está ajudando vocês, né, vocês estão aplicando, né, nos negócios de vocês. E quem não tem, caso, né, trabalhe como, né, um CLT, se vocês também estão usando no seu dia a dia. E quem é cliente, se também está praticando, né, e observando, poxa, esse lugar aqui, ele pratica a experiência do cliente? Ele está me tratando bem ou não? Né? Como que está isso? E ao mesmo tempo eu gostaria de saber se vocês têm algum tema que gostariam de ver aqui também, que passasse essas sugestões para a gente, tá? Porque o nosso objetivo aqui é democratizar a experiência do cliente. E tá muito bom, assim, porque em alguns lugares que eu vou, as pessoas estão me dando esse feedback, né? Então eu fico muito feliz de estar levando, né, essa educação com relação a esse tema e democratizando, né, a experiência do cliente para todos os níveis. Mas voltando aí no episódio, hoje eu vou compartilhar algumas estratégias de como você pode lidar com esse tipo de situação, né? Não só você, que é um empreendedor, que é um empresário, mas também o seu time, né? Como que você pode sair desse imbróglio e transformar essa situação em algo, né, positivo para você. Então, imagine, né, uma situação em que um cliente irritado ligou para um atendente de uma pizzaria. Por quê? Primeiro, era para levar 30 minutos, levou quase 1 hora para o pedido dele ser entregue. E quando a pizza chegou, ela parecia um calzone. Então, imagina a irritabilidade desse cliente. A fome aumentando, chegou atrasado e quando chegou o produto não estava, né, bom para ser, né, comido. E aí, como que esse atendente, né, pode conversar com esse cliente? Né? Qual o passo a passo que ele precisa fazer? Então, usando esse exemplo, que é o que mais acontece hoje em dia, né, de pedidos sendo feitos e atrasos e tudo mais, e pessoas irritadas do outro lado, e com razão, tá? Eu sempre falo, né, o cliente ele não tem razão, mas ele tem as suas razões. E aí, como que você pode preparar o seu time para abordar? Primeiro de tudo, falando de time, é importante você observar o perfil do time, tá? Se essa pessoa, ela pode ser tecnicamente boa, mas se ela tem perfil para estar, né, no front com o cliente. E quando você imagina essa pessoa no front com o cliente, você precisa imaginar essa pessoa nesse tipo de situação, aonde as coisas dão errado. Porque todo dia acontece um problema. E o time precisa estar preparado para isso. E ao mesmo tempo precisa ter perfil para lidar com clientes irritados.
E porque todos os dias você vai ter essa situação, né? Pessoas, elas são um bichinho que elas são imprevisíveis, tá? Então você não sabe como cada um vai lidar com uma situação, com um erro, com um problema, né? Então, o primeiro ponto é: qual o perfil do seu time, tá? O nível de maturidade e de inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação. Aí beleza, né, o time ele tem isso, né. E aí o segundo ponto, precisa ouvir o cliente com atenção. Deixa o cliente falar, porque naquele momento ele está precisando desabafar, tirar a raiva dele, né, para fora, jogar assim, ó, porque daí acumula um monte de coisa. Aí o problema não é só a pizza que chegou atrasada e parecendo um calzone. Aí é o problema acumulado da semana já, sabe? Aí é o problema com o chefe, com a esposa, com tudo, né? Então ele acumula e despeja todo em você. Então, para quem, né, tá me ouvindo e é um atendente direto com o cliente, não ache que o cliente ele está contra você, mas é contra a situação. Então, não leve isso para você. Essa aí é a terceira dica. Não leve essa situação para o lado pessoal. O cliente ele tá com raiva do erro e não de você, tá? Então, primeiro, perfil, escute, né, atentamente o cliente, não leve isso para o lado pessoal. Depois disso, trate, né, com empatia, entenda as razões do cliente, né, escute mesmo atentamente, verdadeiramente, que o cliente sinta do outro lado da linha ou presencialmente que você verdadeiramente está, poxa, entendeu a situação dele. E, e o mais importante, resolva a situação rapidamente. Dê uma resposta rápida, resolva o problema. Não deixa isso virar uma bola de neve. Corta o mal pela raiz. Cara, erramos, peça desculpa, vamos resolver essa situação, né? No caso da pizza, já estou fazendo um novo pedido, vou priorizar a entrega e vou mandar aí uma brotinho de sobremesa para você, a bebida é por nossa conta, não vou cobrar a pizza, faz qualquer coisa, mas resolva a situação e surpreenda o cliente com a sua atitude. Não fique dando desculpa, não jogue a culpa no motoboy. Ah, poxa, esses motoboy aceleraram isso, aquilo. Se a pizza dobrou, a embalagem sua que tem problema. Você precisa rever isso, tá? Então, assuma a responsabilidade. E se o motoboy causou isso, o motoboy presta serviço, né, para você, né, para a pizzaria. Então, o problema aqui não é do cliente. O cliente só quer matar a fome dele, né? Aí acho que são coisas muito básicas, mas que precisam estar, né, muito rapidamente na linha de frente. O seu time precisa ter essa clareza, esse processo precisa estar claro, o desvio, né, desse processo precisa estar mapeado, porque vai acontecer, e dê a resposta rápida. E tudo isso que eu falei vale para qualquer tipo de situação, tá? Para qualquer tipo de situação. É time treinado, capacitado, né, é ouvir atentamente, ter a empatia e dar a resposta rápida. Soluciona o problema. E aí, ao mesmo tempo, você precisa evitar algumas frases. Frases que incomodam e vai deixar o cliente mais nervoso. Eu anotei algumas delas, né, que eu fico observando quando alguém fala isso para mim, tá? Uma delas é: "Não foi minha culpa". O cliente não quer saber se foi sua culpa ou não, ele quer uma solução, tá? Então, tire isso, tira essa frase da sua frente: "Ah, não foi minha culpa". A outra, que o efeito é totalmente ao contrário. Você precisa se acalmar. A pior coisa da vida, quando alguém está nervoso, é você olhar para essa pessoa e pedir para ela se acalmar. Tudo que ela não quer naquele momento é ficar calma. Naquele momento, de novo, ela quer resposta para o problema dela, tá? Então não fale isso. Ah, se acalme, você precisa se acalmar. O efeito é totalmente ao contrário. Outra também. Nossa, você foi o primeiro cliente a reclamar disso. Cara, aí fica parecendo que você está duvidando da reclamação dele. Não interessa se ele foi o primeiro, tá? Lembre-se, 70% dos clientes não reclamam.
Então, se ele foi o primeiro, não quer dizer que essa situação não tenha ocorrido antes, né? Mas 70% dos seus clientes não reclamam. Então, lembre muito desse indicador. Mas não falem isso, porque isso dá um descrédito para o cliente que ele precisa ficar provando para você que a situação aconteceu. Outro dia falaram isso para mim. Nossa, eu atendo 25 clientes. Só com você aconteceu isso. Pois é, aconteceu. Eu fui a primeira, então a premiada aconteceu. E eu não gostei e a gente não fechou, né, com o fornecedor. Pronto, aconteceu, eu não comprei o produto. Simples assim. Ele duvidou de mim. Aí parecia que eu era o problema. E quando você fala isso para o seu cliente, fica parecendo que o cliente é o problema. Nossa, como você é azarado. Nunca aconteceu isso, né? E aí agora você vem falar que meu produto tem um problema. Outra coisa também, outra frase. Infelizmente, não posso fazer nada. Nossa Senhora. Por que você está aí, vivente, se você não pode fazer nada? Claro que você pode. A partir do momento que você está ali para atender o cliente, você precisa fazer alguma coisa. Então, né, resolva. Se naquele momento você não tem a resposta, fale para o cliente: em 2 minutos eu estou te ligando. Eu vou olhar internamente, vou buscar essa resposta, vou buscar uma alternativa, mas eu vou resolver seu problema. Garanta e cumpra. Não fale que é 2 minutos e depois esqueça do cliente. Né? Lembre-se do episódio anterior. Não deixe seu cliente sem resposta. Tá? Senão você vai irritar ele, né, muito mais. E uma outra que é extremamente importante é que não pode falar: ah, eu não posso fazer nada porque isso é política da empresa, o procedimento da empresa. Aí, nossa, você está deixando claro naquele momento que o que mais importa é a empresa. Que o cliente não tem importância nenhuma. Naquele momento, a política da empresa é o que está acima do bem e do mal. E eu não estou falando para você descumprir a política da empresa, mas dar essa resposta para o cliente é muito ruim, porque você está mostrando, né, teus bastidores para o cliente. Então tenha muito cuidado nas respostas, porque você vai gerar descrédito, você vai aumentar a irritabilidade, tá? E pode acontecer coisas muito ruins. Com relação a essa última que eu falei, que isso é política da empresa, eu estava no aeroporto de Goiânia. Goiânia. Isso no início do ano aconteceu esse fato, tá? E aí a gente estava aguardando um voo e de repente começou uma confusão. Que era o quê? Uma mulher que estava com as 2 filhas e o marido, eles estavam indo viajar de férias e ela estava com a mochila que era da filha dela. E a moça da Gol, né, da companhia aérea, ela não estava permitindo que ela embarcasse com uma bagagem a mais. Mas era a mochila da filha dela, tá? E aí a mulher estava com um bebê pequeno, no mínimo estava com os hormônios, né, todo daquele jeito que só uma mulher entende. E as 2 começaram a discutir. A atendente não foi empática, né, poxa, era a mochila da filha, deveria ter, né, roupa, deveria ter coisas da filha ali para brincar durante o voo e algo a mais. E começou uma gritaria até que a mãe perdeu, né, a a noção e empurrou a atendente. Então olha só o que gerou. A atendente, ela chamou a polícia e a mulher foi autuada e foi levada. Então assim, lógico que a mulher perdeu a razão, mas com certeza, né, a atendente, ela também não estava preparada e não foi empática. Em nenhum momento ela demonstrou: "Olha, eu vou observar, eu vou ver como é que está a aeronave, eu vou ver como é que está, né, o espaço dentro da aeronave", porque a bagagem em si ela não ultrapassava o tamanho, mas era só por quantidade, né. Ela não tentou negociar com o passageiro para explicar a situação, como eles estavam de férias, né, ela precisava dessa mochila. Então esse é um exemplo de como, né, o despreparo e muitas vezes um treinamento pode culminar numa situação pior, né. Então ali, lógico que a mulher ela perdeu toda a razão. E o que aconteceu? Prejudicou todo mundo, né, porque atrasou o voo de todo mundo, né. A gente ficou lá 1 hora esperando isso se resolver para daí a gente conseguir embarcar, tá. Então são, né, fatores que começa com pelo,
e pode virar um negócio muito grande, tá? Então, prepare o seu time, tá? Você precisa prever que vai dar coisas erradas. Você precisa prever que todos os dias podem chegar clientes que estão irritados, já por outros motivos, que aí qualquer situação dentro, né, do seu restaurante, da sua loja, do seu café, da sua padaria, no posto de combustível, dentro da academia, isso pode culminar, né? As pessoas andam no limite do estresse e você precisa ter um time preparado. Eu, durante, né, meus 20 anos, eu me deparei com muito estresse e muito cliente irritado. Pensa, né? Mas muito cliente irritado. E com toda razão eles estavam irritados. Porque eu trabalhava com logística, nós tínhamos que entregar o container no porto, muitas vezes a gente não conseguia entregar no prazo e perdia o embarque. Então isso combinava numa situação muito forte, porque a partir do momento que a gente quebra o embarque, o cliente não consegue cumprir o prazo com o cliente dele lá fora, né? Então a gente nunca pode esquecer que o nosso cliente também tem um cliente, que ele está comprando o nosso produto, o nosso serviço para atender um outro cliente. Então a gente não afeta só um, a gente afeta uma cadeia de clientes. Então quando a gente não entregava o produto no momento correto, por exemplo, um container de exportação, a gente não estava afetando só o cliente que nos contratou, mas o cliente do nosso cliente. E sucessivamente no mercado interno. Quando a gente não chegava com o caminhão a tempo no supermercado, a gente não estava só falhando com o nosso cliente, mas com o cliente do nosso cliente. E aí, imagina, era o efeito dominó. O cliente do nosso cliente ligava irritado, cobrando, e o nosso cliente ligava para a gente extremamente irritado. Então, em primeiro ponto, sim, tem que ser empático. Segundo momento, tem que ouvir. Terceiro, fazer plano para que isso não aconteça e fazer ação para corrigir o erro muito rápido. E, ao mesmo tempo, demonstrar para o cliente que você também está muito pé da vida com aquela situação, né? Que você não está feliz com aquele erro, que a empresa em si, o time em si, não está contente com aquilo ali, que a gente se importa com a operação dele. Então, essa foi sempre a forma que eu me comportei e não era fake, era verdadeiro. Eu realmente me importava, né? Então, poxa, passava isso para o cliente, e o cliente sentia isso de mim. Não, eu estou aqui, estou muito incomodada com essa situação. E a gente precisa transmitir e ser verdadeiro. E aí, no outro lado, o cliente, poxa, peraí, né, aconteceu, mas eles não estão felizes com isso. Eles estão incomodados, eles estão envergonhados, e eles vão resolver a situação. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que quem trabalha com logística entende muito bem isso, cara. Todo dia acontece alguma coisa e às vezes acontece algo muito maior. De eu ir junto com a diretoria e com o CEO da empresa visitar pessoalmente os clientes, cara, para pedir desculpa pela nossa falha, mostrar um plano, né, e garantir a confiança e a transparência da situação. E sempre que foi necessário, eu estava lá. Então essa é a mensagem mais importante, não fuja da responsabilidade. Assuma os seus erros, que com certeza o teu cliente que está irritado vai entender, né, vai entender que você não fez aquilo porque quis, que você também está envergonhado e você consegue virar o jogo, reconquistar o cliente e fortalecer a relação. Então essa é a dica de hoje. Assuma, pede desculpa, seja transparente, não tenha vergonha, porque errar, cara, todo mundo erra. A gente precisa acertar e assumir isso de uma forma muito transparente. Então esse foi, né, nosso podcast de hoje, né, o ZooCast. Nós ficamos por aqui. Na sequência a gente vai ter o quadro E no Meu Caso. E não esqueçam, sempre mandar dicas, né, de falar sobre situações. Mandem para mim ali, cara, né, no Instagram e né, para o veículo que você nos segue, qual foi a situação, né, que você enfrentou com um cliente que estava irritado e o que você fez para reverter isso. Quando você escutar aqui esse episódio, mande para mim ali no direct e vamos falar sobre isso. E a gente traz aí no próximo episódio para continuar falando, porque com certeza isso vai ajudar muita gente. Valeu, até mais. ZooCast. E no meu caso?
E aí, pessoal, voltamos com o quadro E no Meu Caso. E neste momento entra a minha sócia Fantine. E aí, Fantine, tudo bem? Tudo bem, Zu, e você? Eu tô ótima. Vamos direto ao ponto. Hoje eu trouxe algumas perguntas do dono de um restaurante de São José dos Pinhais. A primeira, ele pergunta sobre em relação ao cliente que está muito irritado, ele começa a reclamar em voz alta na frente dos outros clientes do restaurante. Você já deu algumas dicas na primeira parte do episódio. Eu queria que você me desse algumas mais para que ele consiga melhorar essa questão no restaurante dele. Mais direcionado, geralmente, assim, né? Clientes são pessoas. Então, essa dica vale para ele, vale para qualquer lugar. Só que, lógico, né? Num restaurante, no horário ali de pico, e esse cliente começar a falar alto, se tá só o atendente no momento, né? E ele não consegue acalmar o cliente, de novo, seguindo, né, todas aquelas premissas de ser empático, manter a calma, não pedir para o cliente ficar calmo, né, ele seguir todas aquelas orientações, e mesmo assim o cliente ainda não se acalmar, o atendente ele precisa estar orientado a subir a bola, como fala, né, para o supervisor dele, para o gerente ou para o próprio dono, tá? A partir desse momento, você precisa conversar com o cliente, né, mantendo a calma, você mantém a calma, escuta ele atentamente, convida ele para ir para um lugar reservado e escuta ele, tá? E tenta ver por que ele está tão irritado. Ele encontrou um cabelo na sopa dele? Né? Não sei. Tudo depende da situação, né? Então, se ele está irritado é porque alguma coisa aconteceu. Escuta e resolva rapidamente. Sei lá, se erraram a conta, o pedido está muito atrasado, erraram o pedido dele, corrija rapidamente, e tenta dar uma compensação para esse cliente. Não cobrar conta dele, dar sobremesa, depende do tamanho do problema, você mede a compensação que você vai dar para ele também. Sim. Mas quando um cliente está irritado e você não quer incomodar os demais clientes também que estão ali, né, e virar um espetáculo, peça para ele ir para um lugar mais, né, para um lugar mais reservado e resolva essa situação lá. E o cliente pode sentar e, poxa, né, dar uma água para ele, serve alguma coisa, converse e escute e resolva. Assuma o problema. Naquele momento, poxa, mas o problema não foi meu, o erro não foi meu. Naquele momento, teu objetivo é acalmar a situação, e fazer teu cliente sair dali com o problema resolvido, com um sorriso no rosto e que todos os outros clientes percebam isso. Que aí você demonstra que você reverteu a situação para todo mundo. Não pense só naquele cliente. Pense em toda a plateia que estava assistindo aquilo ali. Porque se o cliente sair irritado, nossa, todo mundo já fica meio assim, ó. Se acontecer alguma coisa aqui, que pode acontecer comigo. Eu vou ficar de E olho, aí a né? tua imagem não está queimada só com aquele cliente irritado, mas com toda a plateia que estava assistindo. E como é que ele pode treinar essa equipe para que ele não perca a paciência? Para lidar com Para lidar com essa situação, né? não, porque perder a paciência ele não tem como, né? Sim. Não perder, né? O cliente, certo? Então ele pode, como ele repete a pergunta para mim que não ficou claro. Como ele pode treinar a equipe dele para lidar com essa situação sem perder a paciência, né? Então tá. Eu tô falando da equipe dele. Tá bom. Isso é diário. Primeiro, é identificar perfil. Se ele coloca alguém ali que tem pavio curto no time dele para estar tratando com o cliente, onde ele corre risco dessas situações, ele vai correr um grande risco desse funcionário dele que tem um pavio curto perder a paciência. Sim. Tá? Então, o primeiro ponto é identificar perfis. Segundo ponto é treinar a equipe para todos os tipos de situações. Eu falei, acho que num episódio anterior, que é extremamente importante você ter a jornada mapeada, os processos mapeados, e dentro desses processos não adianta só mapear o processo caminho feliz. Você precisa prever esse tipo de situação. Prever mais, assim, os mais diversos tipos de situação que pode acontecer dentro do seu negócio, por exemplo, no restaurante. E aí, para cada situação, ele já ter uma resposta. Treinar o time e dar autonomia para o time resolver rápido. Esse é o ponto. A melhor coisa que ele pode fazer é prever todos os caminhos, né, os erros que pode acontecer e corrigir a rota rapidamente, capacitar o time
e dá autonomia para o time resolver. Porque o tempo de resposta tem muito a ver em ele não deixar essa bola de neve crescer e essa raiva crescer. Porque quanto mais demora para resolver o problema, mais a raiva vai aumentando, mais a irritabilidade vai aumentando. Então, é aquilo, corta o mal pela raiz, haja rápido, não fica ali discutindo quem tem razão. Você quer ter razão ou quer ter cliente? Esse é um ponto para se pensar. Naquele momento, você precisa preservar o cliente e os demais que estão assistindo. Então, precisa sim treinar o time em todas as situações, prever os tipos de situação, esse tipo de situações, e para cada situação, qual é a ação que você vai fazer para resolver e dar essa autonomia. Aí pode vir uma pergunta assim, poxa, mas daí, por exemplo, se errou o pedido, eu vou lá e não cobra a conta? Pois é, não vai cobrar. Se você está errando, você vai pagar o preço. Agora, quem não pode pagar a conta pelo seu erro é o seu cliente. E a partir do momento em que você começa a fazer isso, você começa a medir o quanto que você está perdendo por conta de erros. Quando você mede, você faz ações em cima disso. Treina o time. Vamos supor, que a partir do momento que você mede no restaurante, você vê que o maior problema está no atraso. O pedido leva muito mais tempo do que o atendente falou. Para levar 20, leva 1 hora. Poxa, tem algum problema. Tá faltando uma gestão de fila e de entrada e de picos no restaurante versus cozinha. Você precisa ajustar isso, senão sim, você vai pagar a conta e você vai ter clientes irritados. Então, essas são algumas dicas que eu consigo passar aí para o dono do restaurante, para ele administrar isso, treinar o time, ver aonde que está pegando mais, medir esses tipos de erro, porque sempre vai ter um cliente irritado, então ele precisa diminuir isso. E um ponto que eu gostei muito da sua fala, que a gente viu até na nossa imersão na Disney, que é dar autoridade para resolver rápido, né? Exato. Então, tipo, lá a gente viu, né, que o sorvete lá tava quebrado do Mickey, automaticamente a menina puxou e deu inteiro. Exato. Então, ela não precisou falar com o supervisor, enfim, ela tem autonomia de fazer isso rápido. Exatamente. Eles têm um range, uma margem que eles podem fazer isso todos os dias. E eles começam a medir. Quantos sorvetes quebrados deu hoje? Então, o fornecedor dele está com problema. Ou o congelamento não está ok. Ou a armazenagem está com problema. Da mesma forma, o restaurante. Quantos pedidos atrasaram hoje? Por que atrasou? Faltou a cozinheira, o pessoal tá batendo cabeça na cozinha, pediram pratos super difíceis, o que aconteceu? Então, a mise en place, como fala, mise en place não estava ok, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Isso precisa ser visto. Então, parem de olhar para o cliente irritado e olhem para dentro. O que causou essa irritação no cliente? Não foi à toa. E vai casar muito com a próxima pergunta, que é se essa irritabilidade do cliente é realmente culpa do restaurante. Como ele age? Pede desculpa, na mesma hora. É aquele negócio, tinha um cabelo na sopa, não tem muito, o que fazer. O que você faz? Assuma o erro, revisa o processo, verifique se todas as cozinheiras, garçons e tudo mais, estão usando a touca. Que quem entra na cozinha, coloca a touca. Sabe aquela, vou dar uma entradinha rápida lá, não precisa botar touca, naquela entradinha rápida que pode cair um cabelo. Tô dando um exemplo aqui, que é o mais absurdo que tem, é que tem um cabelo na comida. Mas todo mundo tá correndo risco. Quem nunca achou um cabelo na comida? Eu já achei, vários. Eu paro de comer na hora e nunca mais volto naquele restaurante. Nem reclamo, sendo bem sincera. Sim, né? Então, assim, tem gente que puxa o cabelo, ai que nojo, Tô falando um negócio aqui, mas vai. Mas é um problema sério. Porque vem toda uma pode acontecer. Questão de higiene, né? Higiene. É bem mais Ao mesmo profundo. tempo, pode ser que esse cabelo tenha caído na hora que as pessoas estão se servindo lá, quando não é prato executivo. Se for buffet, né? É problema dele também, porque ele não cobriu totalmente o buffet para proteger isso, entendeu? Então, sempre o problema é dele, Então, assim, ele precisa pedir desculpa. Tô dando algumas situações muito radicais aqui, Fantini, de um cabelo, mas pode ser o atraso, pode ser erro na conta, pode ser qualquer pequeno detalhe. Mas se ele já assumiu que a responsabilidade é dele, peça desculpa de imediato. Assuma o erro. Fala assim, olha, erramos, peço desculpa,
Estou incomodado com essa situação. Estou mais irritado do que você até com essa situação. E não vou cobrar conta, ou eu vou te dar aí um voucher, eu vou fazer qualquer coisa e depois que terminar o horário aqui, né, de servir, o restaurante fechar, eu vou chamar o time e vou resolver isso. É isso que o cliente quer escutar. É o que você vai fazer para evitar aquela situação de novo. Que você reconheça o erro. É simples assim. Toda vez que, no meu caso, né, que aconteceram situações durante esses 20 anos, não foram poucas, sempre que um cliente veio, eu reconheci o erro, no outro lado ele já, opa, peraí. Ela reconheceu. Já é meio caminho andado. Aí depois é corrigir o erro e fazer ações para que o erro não aconteça mais. É isso que a pessoa quer. Ser ouvida, se sentir, né, importante, poxa, e tem que ter empatia. Talvez o problema, a gente não pode dizer, poxa, mas por conta disso está irritado. Cara, eu não posso dizer que o problema é grande ou pequeno para aquela pessoa. Eu não sei o que aquela situação impacta. É a situação do cabelo. Para mim, nossa, eu paro de comer na hora. Tem outras pessoas que tiram o cabelo e continuam comendo. Cada um é de um jeito, cada ser humano é de um jeito. Então, assim, os problemas afetam, né, e geram impactos diferentes para cada pessoa. Então, não comparem. As pessoas odeiam serem comparadas. Não comparem isso. A pior coisa que você faz no momento de irritar, né, que está irritado, é ficar comparando. Nossa, mas você está muito estressado. Nunca ninguém ficou tão estressado nessa situação. Pois é, mas a situação incomodou aquela pessoa e respeite o estado em que ela está. E também tem situações que o cliente perde o respeito. Aí é outra coisa, tá? Enquanto a irritabilidade está dentro de uma linha, das 4 linhas da Constituição, que fala, é isso que se resolve. A partir do momento que fugiu, né, ultrapassou as linhas da Constituição, aí você precisa convidar esse cliente a se retirar, porque também ninguém tem direito de faltar com respeito com o time, com as pessoas e tudo mais. Aí a gente está falando de um outro limite, tá? Aí são ações extremas que precisam ser feitas. Mas é isso que eu posso contribuir. E muitas contribuições, eu acho que ele vai conseguir ter algumas direções agora para seguir daqui para frente, para conseguir ajudar tanto o restaurante quanto o time dele também. Muito obrigada. Sempre treinamento, né, Fantine? Acho que é processos claros, treinamento e autonomia para o time. Isso vale para tudo. Quando você tem isso, já é meio caminho andado. E perfil, né? Sim. Perfil. Porque pessoas são imprevisíveis. Eu escutei isso hoje e é verdade. As pessoas são imprevisíveis. Você não sabe como elas irão reagir. Sim, porque às vezes o ficar irritado, às vezes, numa situação num restaurante, não tem a ver só com a situação do restaurante, tem a ver tudo que aquela pessoa passou no dia, Com o momento histórico. que ela tá, enfim. Ali foi a última gotinha d'água que, né, esparramou tudo. Então, acho que o primeiro ponto não é nada contra você, é a situação em si. Resolva a situação e siga feliz, né? E reverta. Sempre vê o copo meio cheio, né? O copo meio cheio e meio vazio. Usa essa situação para encantar seu cliente e reverter. Quando vê, ele tá precisando de um apoio, né? Reverta a situação. De solucionar. Reverta e faça ele ainda virar fã da sua marca. Tem essa oportunidade. Sempre vê isso como oportunidade. Muito obrigada, Zu. Pessoal, esse foi mais um Zulcast. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no YouTube, no Spotify. Agora no TikTok também, né? A gente tá muito moderno. E mande sempre aí, né, suas sugestões, suas dúvidas, participe do quadro e no meu caso, que nós sempre estaremos aqui, né, respondendo com muito carinho, com muita atenção, com muito estudo, para verdadeiramente e de coração democratizar a experiência do cliente. Eu estou amando, né, que pessoas próximas de mim estão falando sobre experiência, assuntos na mesa, né, virou experiência do cliente. Isso é extremamente importante. Eu sempre falo que são sinais, né, que as coisas estão indo para um caminho certo e que a gente está alcançando o objetivo. Gradativamente, tijolinho a tijolinho, a gente está democratizando a experiência do cliente justamente porque a gente acredita que pessoas que têm boas experiências se tornam pessoas melhores. Então, acho que essa é a nossa missão, né? Falar de democratizar e para dar uma boa experiência, gente, não precisa investir como a Disney investe. Pode ser um copo de água, né? Hoje a gente ganhou uma água, olha aqui, ó.
né? Isso faz parte da experiência, eu tô brincando, né? Sempre tem água aqui, mas faltava o copo, né? Então, eu tenho um copo, né? Então, isso faz parte da experiência. Eu tô feliz aqui. Tô brincando, mas é isso. Às vezes, só a falta de um copo, falta a experiência, né? Um sorriso, né? Um bom dia. Isso faz parte da experiência, né? Então, sempre são conexões, são emoções. E pense o que você pode fazer no seu negócio, na sua jornada, no seu atendimento, no seu dia a dia, para melhorar a experiência do seu cliente, do seu colega, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, né? Enfim, da sua família. Até o próximo episódio e até mais. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.